Nós estamos numa série de mensagens da Palavra de Deus e o tema é como se tornar uma igreja relevante. Como se tornar uma igreja que faz a diferença na sociedade. Durante 5 quintas-feiras nós estaremos ministrando a Palavra de Deus baseado nesse texto. E aqui hoje nós vamos ler 2 textos. Eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Primeiramente, 2 Crônicas, capítulo número 7. Pegue papel, caneta, pegue sua Bíblia, vamos ao ensinamento da Palavra de Deus. O culto de ensino é para nós estarmos em todo tempo buscando e aprendendo a Palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14 a seguir, 13 a seguir, que diz assim: E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a pestes entre o meu povo. Verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas eu quero ressaltar aqui o verso de número 14 que diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos teus maus caminhos. Abra sua Bíblia ainda, Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos 2, onde nós estamos fazendo esta série de estudos, do verso número 37 ao verso número 47. E hoje nós vamos estudar o verso de número 38, 39, 40 e 41. Versículo número 38, Atos 2, 38, diz assim: E disse Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós estamos nessa série de mensagens, vou pregar mais à frente aqui, que falam sobre como se tornar uma igreja relevante. Coloca no primeiro slide a seguir, que nós vamos recapitular, Vanessa. E nós estamos falando o que seria uma igreja relevante. É uma igreja que atua tanto na vida espiritual, como na vida social, do contexto que ela está inserida, no bairro, na cidade que ela está inserida. Pode colocar os slides. E aí nós estamos falando da semana passada o que seria ser relevante e o que trouxe, como aconteceu Elias e Marinal, para essa igreja chegar até aqui. A igreja hoje, nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas, mas a igreja começou com apenas 11 pessoas. Os apóstolos, os discípulos, eram 12, um traiu, ficou 11, mas aí as mulheres, as discípulas de Jesus, os próprios discípulos, e essa igreja chegou até aqui. E ela se tornou relevante dia após dia. E conforme o crescimento da igreja, foram se achegando pessoas, chegando homens e mulheres, e nós lemos a semana passada que essa igreja chegou até nós. E hoje nós somos a igreja. A igreja, a irmã Elisângela, irmã Solange, está ali o amigo do irmão Santiago. Como que é o seu nome mesmo? Rubens. A igreja somos nós, Kleber. Eu sou a igreja. Aqui é o templo do Senhor, mas eu sou a igreja.
E como eu ser relevante nos dias atuais? Como eu posso ser relevante nessa sociedade que estamos aí vivendo, nessa sociedade que estamos inseridos? E aí nós falamos, a semana passada, sobre o aspecto da palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra fiel, que é o tópico de número 2, irmã Vanessa, que está ali no slide. A palavra que precisa, o tópico de número 2, a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser uma palavra fiel, uma palavra verdadeira. Porque no capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, verso número 37, diz assim: e ouvindo eles isso, os compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Quando Pedro começou a pregar a palavra, quando começou a anunciar Jesus, todos começaram a perguntar como que faz para que nós possamos aceitar esse Jesus. Mas eles só buscaram a aceitar a Jesus porque a palavra que Pedro estava falando era uma palavra fiel e verdadeira, baseada em Jesus. Então, o tópico de número 2 nós falamos a semana passada e hoje nós vamos entrar no tópico número 3, 4 e tentar falar o tópico de número 5. Como ser uma igreja relevante. Diga comigo, leia comigo, 1, 2, 3. Uma igreja relevante chama ao arrependimento. Atos capítulo de número 2, verso de número 40, versículo número 38, e disse Pedro: arrependei-vos. Uma igreja relevante para os dias atuais, ela é uma igreja que leva ao arrependimento. E aí nós lemos esses dois textos da Bíblia que fala sobre a inauguração do templo de Salomão. E aí Salomão começa a orar e consagrar ao templo, e Deus então disse para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E o outro texto está baseado no versículo 38. Como ser uma igreja atuante nos dias atuais? Ela precisa ter arrependimento. Por quê? A igreja de Atos dos Apóstolos, Nuna, ela vivenciou um momento em que viveram com Jesus, viram Jesus curar, ressuscitar, fazer milagres. Mas no momento em que pegam Jesus e prendem, essa igreja é a primeira a sumir. Essa igreja é a primeira, quando está lá Pilatos dizendo: quem eu devo soltar? Essa mesma igreja estava dizendo: solta Barrabás. A mesma igreja que estava andando, Joanilson, com Jesus um dia, foi a igreja que no outro dia estava mandando crucifíquio. A mesma igreja que recebia milagre, que recebeu pão, que recebeu provisão com o ministério de Jesus, foi essa igreja que depois de 50 dias, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a ascensão, é a mesma igreja que estava dizendo: pode matar. E então Pedro começa a pregar dizendo: esta igreja de Jerusalém precisa se arrepender do que foi feito. Esta igreja precisa se arrepender das atitudes que fizeram. E aí, quando nós falamos de igreja, hoje é culto de ensinamento, não é culto do ré, do fly, do manto, é culto de conscientização, é culto para nós aprender a palavra de Deus. E essa mensagem eu estava estudando ontem, tarde para a noite, e aí Deus colocou no meu coração algo. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? Porque tem muita gente na igreja que ela tem remorso e não arrependimento. Por quê? Porque arrependimento, eu coloquei aqui, arrependimento
Pedro responde dizendo: arrependei-vos. E observa que Pedro, ele não diz assim, apenas frequente igreja, apenas levante as mãos, apenas faça a oração. Pedro está dizendo, arrependei-vos. Lá em Crônicas, Deus está dizendo ao povo, mude a rota. E o que é arrependimento? Para que nós possamos saber o que é arrependimento, nós precisamos entender o que é remorso. Que os dois andam muito próximos, mas são totalmente diferentes. Eu já fui em muito, pode deixar nessa, eu já fui em muito velório, não sei se vocês já foram, e aí na hora que ou vai fechar o caixão, ou tá enterrando, ou tá lá, tem gente gritando, deixa eu ir com você! E grita, e faz um escândalo, aí tem 10 para pegar, tira, e cai no chão, estribucha. E eu fico vendo aquilo e falo assim, isso é muito remorso. Porque tem gente que quer falar na hora que morreu não tem mais jeito não. Na hora que está lá no caixão, irmão, você não adianta gritar, não adianta fazer nada. Então muitas vezes eu vejo filhos, eu vejo pessoas gritando, falando, meu Deus do céu. Isso não é amor, isso é remorso. Porque a partir do momento que você ama alguém e essa pessoa morreu, você está feliz se ela morreu em Cristo, que você vai encontrar com ela nas mansões celestiais, não fica fazendo escândalo não. Porque muitas pessoas gritam por causa de remorso. No entanto, por que muitas pessoas, Kleber, Arnaldo, Nuna, Felipe, outro Felipe, muitas pessoas não prosperam na vida, não crescem e, principalmente, elas não influenciam outras pessoas. E porque algumas igrejas não são relevantes no bairro, na cidade, no lugar que ela está inserida. Porque essa igreja, muitas vezes, ela só tem alguns remorsos. Ela não tem arrependimento. E o que é remorso? Coloca aí. Eu não enxergo ali. Mas remorso, diz, vocês estão enxergando aqui? Sim? Remorso é sentir tristeza pelas consequências do pecado. A pessoa sofre porque foi descoberta, perdeu alguma coisa, prejudicou a sua imagem, está enfrentando as consequências, mas continua amando o pecado. E qual que é o exemplo de remorso? É Judas. Judas, o Iscariote, que traiu Jesus, em todo o tempo ele vivia com Jesus, estava com Jesus, ele vendeu Jesus, mas ele participou da ceia, Jesus ainda deu um toque dizendo, olha, alguém de vocês aqui come comigo, é de me trair, e ele está quieto. No entanto, quando os homens vão buscar, os soldados vão buscar Jesus, Judas precisa sinalizar. Quem que é? Está tudo escuro. Mas Judas diz, eu preciso ficar escondido. E aí Judas vai e diz, e combina com eles. Ó, eu vou dar um beijo. Quem eu beijar, esse é o Senhor. Tá à noite, Judas beija, e então eles pegam e prendem Jesus. E Jesus então imediatamente diz para Judas, ei Judas, você me traiu com um beijo. A partir do momento que acontece isso, Judas é descoberto. E aí no outro dia, Judas tenta correr e devolver as moedas. Judas tenta desfazer o que tinha feito. Por quê? Porque tinha sido descoberto. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso. O remorso, como eu disse aqui, ele sofre porque é descoberto. Há muitas pessoas que estão em pecado dentro da igreja, que estão na vida tudo errada. Ele não se conserta. E aí, quando ele é descoberto, aí ele quer confessar, ele quer falar. Não porque se arrependeu, mas porque está com remorso, porque descobriram ele. E porque algumas igrejas, e porque pessoas não são relevantes na vida, não têm uma vida próspera, não têm uma vida de sucesso, uma vida de alegria. Porque algumas igrejas não crescem, porque muitas vezes só tem remorso.
e não tem arrependimento. Porque o que é arrependimento? Arrependimento, está aí no slide, é mudança de mente. Arrependimento é mudanças de atitude. Arrependimento é mudança de prioridade. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é mudança de vida. Não significa, está escrito aí, perfeição. Significa uma nova direção. E quando eu estou arrependido, o verdadeiro arrependimento, é o próximo slide, coloca para nós, o verdadeiro arrependimento me traz as seguintes questões. Ele me faz abandonar o pecado. O arrependimento tem o desejo, e insere o desejo em mim em obedecer, em amar a palavra, em viver uma vida de oração, o desejo de santidade, de reconciliação com Deus, mudança de relacionamento com as pessoas. Então deixa eu explicar aqui esse terceiro tópico que fala como ser uma igreja relevante para os dias de hoje. Uma igreja relevante para os dias de hoje, ela não é uma igreja que tem remorso, mas é uma igreja que tem arrependimento. E o que isso traz à tona? O remorso é algo que eu sinto, uma emoção, peço perdão aqui, mas eu não largo aquilo que eu era. O remorso é igual a Peppa Pig, ou como que é o irmãozinho da Peppa Pig? George? É o George. E o papai Pig, a mamãe Pig, tem mais? A vovó, o vovô Pig. E o George é o irmãozinho. E eu lembro um episódio da Peppa Pig do seu irmãozinho, que ele toma um banho. A mãe dá um banho lá no George, né? Mamãe Pig, papai Pig. E aí larga o George, o que ele faz? Tchau! Pra lama. E aí a mamãe, George, não pode, George, eu acabei de te dar banho. Aí o que o George diz é que eu gosto da lama. O banho é como se fosse atenuar o remorso. Mas como ele não larga o pecado, a natureza dele volta para a lama. No entanto, a diferença é a Peppa. Que sempre está limpinha, organizada. E que ela, apesar da natureza de uma porquinha Pig, ela se mantém limpa. A natureza do ser humano é pecaminosa. Eu e você, todos nós aqui, eu e todos nós, temos a nossa natureza pecaminosa. Nós pecamos. Mas, no entanto, a partir do momento que eu entendo que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, e arrependimento é mudança de mente, mudança de vida, é uma metanoia. Eu preciso mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes, para agradar a Deus. Tem muitas pessoas que só têm remorso, mas continua com uma vida de pecado. Ele vem num culto, chora, no domingo, se derrama, mas na segunda-feira ele continua no pecado. Ele vem no domingo ou num culto, sente o peso do Espírito Santo. Ele sente que ele precisa se alinhar. E aí o Espírito Santo fala, não, você precisa se arrepender dos pecados. E aí ele vem, olha, eu quero. Mas no outro dia, ele volta para o mesmo lugar. Porque o ambiente da igreja só lhe trouxe sentimentos de remorso
e não sentimentos de arrependimento. Porque hoje as igrejas, Kleber, Luiz Miguel, Felipe, Jonilson, porque as igrejas hoje muitas vezes não têm sido relevantes aonde estão. Porque muitos pastores, muitos líderes, muitos crentes, eles só têm remorsos, mas não têm arrependimento. A vida não muda. A mentira sempre faz parte da vida dele. E aí quando descobrem ele, me perdoa, só porque descobriu. Ontem, até na televisão, apareceu no jornal ontem, não é pastor, né? Mas hoje todo mundo é pastor. Um jovem pregador da palavra que contratou um garoto de programa. Foram lá para o ambiente e chegou um momento que ele disse: eu preciso matar esse homem, porque ele pode acabar com a minha carreira ministerial. Porque ele estava com remorso, não com arrependimento. Está todas as televisões, ele matou o garoto de programa. Em nome da sua carreira ministerial. Porque ele não estava arrependido, ele estava com remorso, porque o remorso poderia acabar com a sua carreira ministerial. Hoje nós estamos diversas pessoas assim dentro da igreja, que elas não têm arrependimento, elas têm apenas remorso, porque vão descobrir quem ela é de verdade. E aí quando Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar com esta igreja de Jerusalém, dizendo: se arrependa pelo que vocês fizeram. O interesse de Deus não é que vocês estejam dentro do templo com as mãos erguidas. O interesse de Deus não é que vocês estejam dentro do templo apenas por estar. Mas o interesse de Deus é que vocês estejam dentro da igreja, cumprindo aquilo que está lá em Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, todo dia de manhã, todo tempo, se humilhar, orar, buscar a minha face e principalmente se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E agora estará atento os meus ouvidos para a oração que foi feita neste lugar. Nesta noite nós estamos num culto de ensinamento da palavra de Deus. Esta noite nós estamos num culto de ensinamento e nós estamos pregando sobre e ensinando sobre algo, como ser uma igreja relevante para os dias de hoje. Uma igreja relevante é uma igreja que se arrepende e não volta para a lama, mas vai para os pés de Jesus e reconhece que só Ele é o Senhor, que só Ele é o Salvador, que só Ele pode mudar. Uma igreja relevante não é uma igreja que tem remorso, que só fica incomodada quando alguém descobre ou quando a reputação dela vai ser abalada. Não, é aquela igreja, a igreja relevante é a igreja que entende quando sai fora do caminho, ela precisa voltar. E como ela volta se jogando aos pés de Jesus, ela volta se jogando dizendo: eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de quem eu fiz, eu me arrependo do que eu falei, eu me arrependo do que eu olhei, eu me arrependo do que eu conduzi. E essa igreja reconhece que ela precisa mudar a mente, ela precisa mudar a vida, ela precisa mudar as prioridades, ela precisa entender que Jesus é o Salvador e que só Jesus pode perdoar os pecados, só Jesus pode fazer com que ela vá, em nome deste sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ser redimida e levantada. Por isso, como Pedro disse: arrependei-vos. Esta noite eu
eu quero ministrar sobre a igreja do Rancho Grande. É tempo de nós nos arrepender daquilo que ficou atrás, arrepender dos pecados, arrepender das transgressões, não apenas termos remorso, não, mas dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou miserável, eu sou um pecador, mas eu necessito do teu perdão. Esta noite, não seja um fariseu, não seja uma pessoa que apenas busca Deus através dos seus remorsos, não, mas seja um publicano que batia no peito dizendo: eu não tenho nada, eu não valo nada, eu sou insignificante, mas Deus me perdoa, Jesus me perdoa. Esta noite, esta palavra que Deus tem para a tua vida é tempo do arrependimento. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz na cruz, tira a doença do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois sua graça me então. Vai lá, me ajuda, Nicolas. O beber do vinho e partilhar o pão, pois sua graça joga minha carne no chão, me ensina o valor da comunhão. O beber do vinho e partilhar o pão, glória a Jesus. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. a outra face eu não dei. Só o meu ego escutei, até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, eu sei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, buscando os meus tesouros. Cante. Ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz brilhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, Pois sua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. O beber o vinho e partilhar o pão, pois sua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. O beber o vinho e partilhar o pão. arrependimento versus remorso. Eu vou ler ali o que é o remorso e você lê o que é o arrependimento, tá certo?
Dá para enxergar aí? Arrependimento e remorso. Remorso produz culpa. Arrependimento. Remorso olha para as consequências. Arrependimento. Remorso gera desespero. Gera o remorso, a pessoa fica desesperada porque foi descoberto. Mas quando ele está arrependido, gera esperança dizendo: eu vou aos pés de Jesus, vou mudar a minha mente, vou mudar a minha vida. Por isso que gera uma esperança. Remorso não muda a vida. Arrependimento, remorso é emocional. Arrependimento, remorso pode durar um pouco. Remorso afasta de Deus. Arrependimento, portanto, tome cuidado. É uma linha muito tênue. E quando nós dizemos sobre essa questão do remorso e do arrependimento, é na vida também. Tem muito filho que não está arrependido para as coisas erradas que fez. Ele está com remorso que o pai descobriu. Tem alguns maridos que não estão arrependidos pelo erro que cometeu. Eles estão com remorso, que foi pego. Foi pega a conversa, foi pego o vídeo, foi pego a atitude. Ele está com remorso. Porque se não fosse aquilo, ele estava voltando novamente para o pecado. No entanto, o remorso é apenas um sentimento que a pessoa vai tendo, mas ela sempre vai estar grudada ao pecado. E o abismo vai chamando um outro abismo. Preste atenção, meu irmão. Você pode até ter remorsos. E remorsos são coisas sentimentais. Que acontece, mas você volta para o pecado. Ninguém tropeça em pedras pequenas. Em pedras grandes, perdão. As pessoas vão tropeçando em pedras pequenas. Por isso, hoje é um chamado para a igreja em Rancho Grande. Chamado para o arrependimento. Há um chamado para a minha vida, para a sua vida que está aqui no culto de ensinamento, para você que está nos lares assistindo a nossa live, ou até mesmo no vídeo após o culto. Há um chamado de Deus para a tua vida. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ah, não, eu vou deixar tudo aqui e vamos tomar... Arrependei-vos. Arrependimento é uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. Qual é a característica de uma igreja relevante? Ela se arrepende. E foi isso que Pedro, pregando, chamou a igreja. 4. Qual é a característica de uma igreja relevante para os dias atuais? Leia comigo, 1, 2, 3. Uma igreja relevante batiza, integra e as pessoas. Uma igreja relevante para os dias de hoje. Ela faz o quê? Ela batiza, ela integra pessoas. E o que é esse significado de batizar, esse significado de integrar? Eu vou ler aqui o que eu busquei no Google e até nos livros a qual eu estou estudando. Os que aceitaram a palavra foram batizados. 3.000 pessoas, quando Pedro começou a pregar. Pedro começou a pregar, falar de Jesus e disse: arrependei-vos. A partir do momento que eles entendem que há o arrependimento, então eles manifestam ou desejam se batizar. E eu escrevi aqui, a conversão era seguida por um compromisso. Não existia cristão isolado. Quem cria era batizado, fazia parte da igreja e vivia em comunhão.
Qual é a característica de uma igreja relevante? A característica dessa igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles aceitavam a Jesus, eles desejavam o batismo. E após o desejar o batismo, nós vamos falando nos próximos quintas-feiras, mas a partir do momento que eles eram batizados, eles começavam a viver a vida da igreja. Hoje, como está difícil os crentes viverem a vida da igreja. Por quê? Muitos estão vivendo isolados. E mais ainda, hoje, antigamente, nós dizíamos, ou você é crente, ou você é desviado. Mas hoje tem os desigrejados. E quem são os desigrejados? Eles dizem, eu não vou na igreja, mas eu sirvo a Jesus. Tem alguns deles que até mandam oferta, mandam dízimo. Porque ele diz, eu não preciso da igreja, eu não preciso do templo. E aí, eu coloquei uma frase aqui. Não existe querer Jesus e não querer ser a igreja de Jesus. Hoje, tem muitas pessoas que querem vir aqui. E aí, é como querem a igreja, ô Kleber, como um cinema, um entretenimento. Um bom louvor, uma boa palavra, um momento social e tchau. Não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com o santo, não querem compromisso com o sagrado. Eu falava, hoje, nós temos até, e eu louvo a Deus pela vida dos músicos que aqui estão, culto de ensinamento estão aqui, culto de terça estão aqui, culto de domingo estão aqui. Mas hoje muitos não querem viver a igreja. Eles fazem disso uma profissão ou um hobby, que vêm, tocam e não querem compromisso com a igreja. Estão tocando aqui, sai daqui, vai para o bar, do bar vai para a vigília, da vigília vai para o boteco, do boteco vai para a gandaia e depois volta para a igreja. Porque eles não querem compromisso. Eles não querem viver uma igreja de verdade. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, que era uma igreja relevante, a partir do momento que as pessoas se converteram e se batizaram, elas começaram a viver a vida da igreja. Deixa eu dizer para você, a igreja não é só isso aqui hoje no culto. Não, isso aqui é a cereja do bolo. A igreja tem o trabalho social. A igreja tem o círculo de oração. A igreja tem os jovens, a igreja tem os adolescentes, a igreja tem as irmãs, a igreja tem missões, a igreja tem os músicos, a igreja tem crianças, a igreja tem um corpo diaconal, a igreja visita, a igreja transforma, a igreja faz evangelismo. Isso é a igreja. A igreja não é apenas o culto de domingo, 2 horas, não! Isso não é a igreja. A igreja é comunhão. A igreja está próximo, a igreja é entender a necessidade do outro, a igreja é orar um pelos outros, a igreja é visitar um ao outro, a igreja é entender as diferenças um dos outros. Mas não, hoje a igreja está vivendo como se fosse um campo de futebol, uma torcida, em que vem, torce, vai embora. Ou até pior, porque aqui não pode ter prorrogação. Porque se tiver prorrogação, eles reclamam do horário. Não pode ter prorrogação. Mas a verdadeira igreja é a igreja de Atos 2. E é que eu estou, que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado. Gente, presta atenção aqui, eu já vou encerrar. Eu sou um pastor que gosta de pregar isso. Eu sei pregar sobre receba a chave, receba o manto, receba o Hana Fly do Reflu Flow. Mas isso passa. A igreja precisa entender o significado dela. A igreja precisa entender que ela precisa ser uma referência e ser relevante aonde ela está estabelecida. E principalmente no tópico que nós estamos agora, no tópico número 4, o que é ser uma igreja relevante? É ser uma igreja que integra. É ser uma igreja que vive a conversão, batismo, comunhão e principalmente o discipulado. Porque eu não estou pregando aqui sobre chave. Porque eu não estou pregando sobre receba e eu creio nisso.
Eu prego sobre ser relevante, porque se amanhã eu for embora, a igreja vai continuar convertendo, batizando, em comunhão e discipulando. O segredo da igreja não é o quanto de pessoas ela tem, mas é o legado que ela está deixando. O segredo da igreja não é a estrutura que ela tem, lógico, a estrutura tem que ser boa, sim, mas é o quanto ela está transformando o bairro, a vida dos outros. O segredo da igreja não é os shows pirotécnicos que ela pode fazer ou ter, mas o segredo da igreja é o quanto ela está unindo, o quanto ela está agregando. O segredo da igreja não é o tanto de pessoas que eu possa ter. Isso é bom, lógico que é bom. Nós temos que ter igreja, a minha oração é que seja uma igreja lotada. Mas o segredo de uma igreja relevante é a união dela. É nós estarmos próximos. É nós termos empatia, compaixão, amar as pessoas como a nós mesmos. Por isso, nesta noite Deus está nos chamando para ser uma igreja relevante. E qual é ser uma igreja relevante? É ser uma igreja que vive a vida da igreja. O que você tem feito pela vida da igreja? Será que você só tem vindo à igreja para consumir culto? E o que é consumir culto? Eu chego, ouvo os louvores, ouço a palavra, vou embora. Viva a vida da igreja. Nós temos excelentes professores daí fora que não atuam dentro da igreja. Nós temos excelentes eletricistas aí fora que poderiam ajudar na igreja. Nós temos excelentes recepcionistas, controladores de acesso aí fora que poderiam ser excelentes recepcionistas da igreja. Nós temos excelentes ensinadores aí fora que poderiam ser excelentes ensinadores aqui dentro. Nós temos excelentes músicos aí fora que poderiam ser grandes músicos aqui dentro. Nós temos excelentes pessoas que fazem a diferença aí fora, mas não vivem a vida da igreja. Que essa noite o despertar de Deus sobre a tua vida venha, e que você possa despertar a algo, que você possa não ser apenas um membro ou um congregado, mas que você possa ser a igreja, que você possa viver a vida da igreja, que você possa viver aquilo que Deus chamou nós e cooperavam uns aos outros. Que nós possamos viver o que Atos dos Apóstolos nos ensinavam. Que nós possamos viver o que Atos dos Apóstolos sempre nos trouxe. Capítulo 2, verso 38, a primeira parte. Arrependei-vos. E cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Mas olha o que essa igreja fazia no versículo 46. Coloque para mim aí e eu encerro. E 47. Porque eles viviam a vida da igreja. Atos 2, versículo 46, 47. Perdão, 45. 44, Vanessa. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Uma igreja relevante, ela está junto. Uma igreja relevante, versículo 45, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam, unânimes todos os dias no templo. Todos os dias. Não era só na festa dos jovens, não era só na festa das irmãs, no congresso, não. Todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Nós temos mais 3 quintas-feiras para falar qual é a característica de uma igreja relevante. Qual é a característica de uma igreja que nós precisamos ser? E no dia de hoje nós aprendemos, uma igreja relevante, a igreja somos nós, ela se arrepende de verdade. Uma igreja relevante, ela não tem e não busca Deus pelos seus remorsos, pela sua vida emocional, não.
ela busca Deus para ser transformada em todo o tempo. E a segunda coisa que nós aprendemos hoje, uma igreja relevante, ela tem conversão, ela tem batismo, ela tem comunhão e ela tem discípulos. Uma igreja relevante, ela vive a vida da igreja. E eu encerro agora mesmo dizendo, o que você pode fazer para a sua igreja? O que você pode fazer mais pela tua igreja? O que você pode acrescentar na tua igreja? Ah, pastor, eu sou crente de banco. Não, crente de banco é parafuso, almofada, ferro. Você pode ser muito mais útil para a vida da igreja. Porque uma igreja atuante, uma igreja relevante, ela é viva. E os seus membros e os seus congregados fazem com que as coisas aconteçam. Que você possa hoje entender que você não é uma mera pessoa que só senta, não. Você é uma pessoa que precisa viver a vida da igreja. Não seja apenas um consumista de igreja ou de culto, mas seja uma pessoa que faça a igreja acontecer. Trabalhe mais, se disponibilize mais, ajude mais, contribua mais e, acima de tudo, seja a igreja de verdade, participando da vida da igreja. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos que estiveram aqui. Que a tua bênção esteja sobre eles nesta noite. Que eles vivam a vida da igreja. Que eles vivam o arrependimento da igreja. Que eles vivam o arrependimento que só o Senhor pode proporcionar no que diz respeito eles buscarem de verdade. Que eles possam em todo tempo buscar, se arrepender dos maus caminhos. Eu abençoo o Senhor para que nós possamos em todo tempo ser uma igreja relevante, uma igreja atuante, que vivamos a vida da igreja, que possamos viver e transformar a vida dos outros. Deus, eu abençoo a vida da tua igreja, dê uma noite de paz, livre de todo acidente, todo incidente, e que nós venhamos dormir, acordar no dia de amanhã, debaixo da tua poderosa mão. Eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira que vem, uma igreja relevante, ela é firmada nos 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e das orações. Se coloque em pé, eu vou ministrar a bênção apostólica, logo depois você traga sua oferta aqui e vai embora abençoado por Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de vós, hoje, amanhã e sempre. E todo o povo que é de Deus, dê um brado de vitória comigo, dizendo: se Deus é por nós, tudo posso. E agindo Deus, não vai embora sem ofertar. Deus abençoe. Uma boa noite, na paz do Senhor de Jesus. Deus abençoe.